Querido, nós estamos estudando o livro de Gênesis, nós estamos no capítulo 41, e eu vejo que cada momento em que eu leio esse capítulo, eu leio alguns versículos, Deus vai falando ao meu coração, e eu fico extasiado de alegria, de ver como Deus age, como a maneira que Ele age, a forma como Ele age, nós não conseguimos entender, mas nós demos um tema a esse capítulo 41 e nós dissemos que Deus não se esquece dos seus. Deus não se esquece de nenhum de nós. Eu vejo, queridos, e mesmo quando algumas coisas ruins acontecem, e nós vamos pensar que Deus se esqueceu, mas na verdade, quando Deus tem um propósito, quando Deus quer direcionar a nossa vida, Ele vai permitir circunstâncias difíceis, Ele vai permitir uma situação, para que eu de fato me volte para Ele, para que eu reconheça que preciso dEle, para que eu reconheça que também sem Ele eu não sou nada. Então quando eu olho para a palavra do Senhor, eu fico alegre de ver que esse Deus que não se esquece de nenhum de nós, talvez você esteja passando por uma circunstância e você diga, não, eu não mereço isso. Por que eu estou passando por isso em casa, ou no trabalho, ou na sociedade? Você enfrenta uma circunstância e se pergunta, por que eu estou passando por isso? Mas quando olhamos então para Deus, Deus quando Ele quer fazer algo em nós, Ele nos coloca como se fosse num funil. Numa estrada muitas vezes larga, que vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando, até que então esteja no centro da sua vontade. Mas então, quando Deus coloca isso, Ele coloca situações diversas. Ele coloca situações diversas. E que nós muitas vezes achamos, não, eu não mereço isso. Mas Deus, Ele sabe de fato que eu e que você, o que nós precisamos. Então, querido Deus, não se esquece dos seus. Isaías 49, no versículo 15, ele diz, pode uma mulher se esquecer de um filho que saiu do seu ventre? Contudo que ela se esqueça do filho então do seu ventre, contudo eu não me esquecerei de nenhum de vós. Eu fico olhando para essa palavra e eu fico vendo o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus então, Ele deseja que eu e você, deseja que nós estejamos fazendo a vontade dEle. E por querer que eu e você façamos a vontade dEle, Ele vai permitir alguma circunstância, algumas tribulações difíceis, assim como Jonas. Deus pediu água a Jonas e Jonas não quis obedecer a Deus, quis andar pelo seu próprio caminho. Deus então manda tempestade, Deus manda ali aquele vento forte e ele preferiu morrer do que obedecer a Deus. Muitas vezes nós somos assim, queixo duro, não queremos nos dar por vencido, queremos então dizer não, a vida é minha, eu faço da minha vida o que eu bem entendo e Deus começa a nos sacudir. Deus começa a fazer coisas, circunstâncias, problemas, enfermidades, para que eu possa realmente sacudir e entender o que Ele está querendo de mim. E aí, Jonas, ele era duro, queixo duro, camarada ali com raude com Deus, Deus mostrando para ele, não, eu morro, mas eu não vou. E ele então falou assim, pode me jogar na água, e ele é jogado na água, mas isso não adianta. Deus então manda um grande peixe ali, engole Jonas, e aí a gente vai observar que Jonas agora, não, está tranquilo, eu vou morrer, mas eu não vou obedecer a Deus, é a minha vontade. Quantas vezes nós somos assim, dura cerviz, não nos prostramos diante de Deus, não obedecemos a Deus. Mas quando eu olho para Gênesis capítulo 41, eu vejo alguém diferente. Quando eu olho para Gênesis capítulo 41, eu vejo alguém que não é de dura cerviz, mas alguém que está sempre pronto a obedecer a Deus e a honrar a Deus. E quando eu olho para esse capítulo, e no capítulo 40, a gente observa claramente que o propósito de José é obedecer a Deus, é honrar a Deus, é glorificar a Deus. E por isso, queridos, eu vejo que quando a gente obedece, quando a gente glorifica a Deus, quando nós estamos obedecendo a Deus, é fácil, então, eu estar na presença de Deus. Se Deus te chamasse agora, para você estar diante dEle, qual seria
a expressão que você iria fazer? Qual seria a sua expressão? Qual seria a sua emoção? Você teria emoção? As suas emoções seriam alegres? As suas emoções seriam tristes? As suas emoções seriam de dúvida? Como ficaria você? Se Deus, nesse momento, te chamasse para que você estivesse na frente dele, como você ficaria? Eu vejo, queridos, que no versículo 14 de Gênesis 41, a gente vai observar que José está na cadeia, está preso. Mas agora Faraó manda chamá-lo. Faraó manda chamá-lo e diga, olha, Faraó, vou te chamar. Como você acha que ele ficou? Imagine, como deve ter ficado José naquele momento. Faraó manda chamar. O Deus do Egito, Faraó era o Deus do Egito, manda chamá-lo. E aí, queridos, e vamos ver que não podia ir de qualquer maneira. Ele estava meio que largado naquela prisão, mais ou menos uns 4 anos ali, mais ou menos de 5 a 4 anos naquela prisão, porque 2 anos foi só depois que o copeiro foi liberto dali. Uns 4 anos, de 5 a 4 anos, não tem especificamente quanto tempo ele ficou ali. Mas como ele estava, e depois do copeiro ainda, ele fica mais 2 anos. Então, mais de 2 anos ele ficou ali. E eu vejo que ele não tomava, porque não tinha como tomar banho, acho que todos os dias. A barba estava grande. Ele estava todo desleixado, a roupa de presidiário. E agora eu vejo que no versículo 14, ele diz assim: então o faraó mandou chamar José, e o fizeram sair rapidamente da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou a faraó. Se esse chamado agora fosse para se você então se apresentasse diante de Deus, como que está a sua veste? Não essa sua veste aqui não, porque nós todos, com certeza, esse calor que está fazendo, tomamos banho, viemos para cá cheirosos, talvez você escolheu a sua melhor roupa e você está aqui. Mas não é dessa roupa que eu estou falando. Eu estou falando do seu coração, da sua vida. Como que está a sua vida? Como você receberia agora esse convite para estar diante de Deus? Assim como Moisés, assim como José, foi chamado para se apresentar diante de Faraó. Eu vejo, querido, que como você imagina que ele ficou? Eu imagino que ele ficou alegre. Por que ele ficou alegre? Porque ele não devia nada. Ele não devia nada a Faraó. É interessante que muitas vezes a gente chama alguém para conversar no gabinete. E aí quando a gente não fala, não, quero conversar com você. E aí muitas vezes a pessoa já fica meio que apreensiva. Não, o que vai dizer? E aí eu vejo, mas quando a pessoa então não tem nada, ela vai tranquila. Mas quando ela sabe de alguma coisa, a sua mente começa, opa, eu fiz alguma coisa, deixa eu ver aqui, por que o pastor quer conversar comigo, por que ele está marcando o gabinete para que eu possa estar indo conversar com ele, e agora passa um monte de coisa na mente. Mas se ele não tem nada, não, estou tranquilo. E aí, ele vai então achando que opa, não vai ter nada de complicação, porque a minha vida está tudo correto, eu estou correto diante do Senhor, não tem nada que ninguém falar de mim, eu não tenho nada escondido. Então eu vejo, queridos, que assim José, ele recebeu isso com alegria, porque 2 anos atrás, ele já pediu ao copeiro para que o apresentasse ao rei, ao faraó, para que ele estivesse lá diante de Faraó. Então eu imagino que ele foi contente, ele rapidamente se barbeou, rapidamente ele trocou as suas vestes, tomou um banho, e ele foi o mais rápido que possível. Mas se essa audiência agora fosse com o Senhor, como que você iria? Como você iria receber? Será que você diria assim, não, espera um pouco, eu não estou preparado não. Me espere mais um mês. Senhor, não, me espere mais um ano, eu preciso melhorar muita coisa. Senhor, dá um tempo
não posso agora, eu estou muito ocupado com algumas coisas, com alguns afazeres. Eu estou ocupado, eu não posso ir nesse momento. Qual seria a sua reação se agora Deus estivesse te chamando para se apresentar diante dele? Como você estaria? E o que ele falaria com você? Mas algo interessante, eu pensando sobre esse versículo, e Deus falou ao meu coração, e Ele diz, olha, eu desejo que todo momento os meus servos estejam diante de mim. Eu desejo que todo momento aqueles que se dizem cristãos estejam de fato limpos, estejam de fato com as suas vestes limpas, com a sua vida intacta, louvando e engrandecendo a Deus. Esse é o meu desejo. Deus falou ao meu coração. Eu vejo que é isso que Ele deseja, que nós estejamos diante dEle alegres, contentes, porque vamos estar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nós estamos diante dEle o tempo todo, quer você queira ou não. Se você faz alguma coisa errada, Deus está na sua frente, Ele está te vendo. Porque Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, não adianta esconder nada dEle. Tudo que eu faço de bom ou de ruim, Ele está me vendo. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para ver todas as ações, tudo aquilo que falamos também Ele está ouvindo, porque Provérbios vai dizer, aquele que fez o ouvido não ouve, aquele que fez os olhos não vê. Então, querido, Deus está olhando para todos nós o tempo todo, todo momento. Ele não perde nenhum momento sequer. Mesmo quando estamos dormindo, Ele está olhando para nós. Quando eu estou fazendo algo errado, Ele está olhando para mim com um olhar de tristeza e dizendo, não, por que você está fazendo isso? Mas quando eu faço algo que glorifique a Deus, que honre a Deus, Ele então se alegra e vai dizer assim como falou para com Jó, olha, viste lá, é o meu servo, é a minha serva, alguém íntegro, alguém que se preocupa com a minha vontade, não é apenas que alguém que faz uma oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, mas de fato não se preocupa com a vontade de Deus. E eu vejo então que Deus não se esquece daqueles que de fato procuram glorificar a Ele. Por que Ele não se esqueceu de Moisés? Também não se esqueceu de José? A gente observa que tanto Moisés fica 40 anos lá naquele deserto, e aí ao ficar 40 anos, ele achava que Deus então tinha esquecido dele também, mas Deus o chama depois de 40 anos no deserto, e fala, não, eu tenho um propósito para a sua vida. E nós vemos aqui agora, José, passam-se 13 anos, 13 anos se passam, ele perde a primeira capa que José perde, é uma capa de preferência do seu pai, uma capa muito bonita, uma capa que identificava então que ele seria o próximo que herdaria toda a bênção do seu pai, aquele que herdaria toda a fazenda, todo o dinheiro, e que seria como primogênito, porque o primogênito havia de fato profanado o leito do seu pai. E eles então não foi digno de ter o direito de primogenitura. E o direito de primogenitura então foi passado a José. E agora o que a gente vê que é aquela capa que seu pai deu, falou assim, olha, é você que vai ser, vai receber o direito de primogenitura. E com isso os seus irmãos ficaram irritados com isso, invejaram, ao ponto então de querer matá-lo, mas eles não fazem, eles vendem ele. E agora vendem ele para o Egito, ele chega na casa de Potifar. Ele chega na casa de Potifar, o que a gente observa que agora ele, tudo que fazia ali, e ele dava o melhor de si, e ele cresceu, ele deixou de ser um simples escravo, e agora passou a governar aquela casa. Mas o inimigo não quer que ninguém prospere, o inimigo não quer ver ninguém ser abençoado por Deus. Ele quer ver todo mundo na miséria, ele quer ver o homem de fato distante de Deus, talvez rico financeiramente, mas miserável em adoração a Deus. E o que a gente observa então, que ali na casa de Potifar,
ele cresce, ele vai governar toda a sua casa, e Potifar coloca ele sobre todas as coisas. Mas aí vem um momento, Deus não se esquece daquele que se preocupa com a sua vontade, porque naquela casa ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele foi tentado a cometer fornicação, mas a gente observa que agora ele diz, não, eu não vou fazer isso, eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu vejo então que Deus não se esquece daqueles que se procuram honrar a Deus e de fato fazer a vontade de Deus. E quando eu então me preocupo em honrar a Deus, Deus vai me honrar. Porque se eu perguntasse aqui, quem gostaria de ser bem sucedido em tudo que fizesse? Quem gostaria? Amém? Amém. Olha só, todos nós queremos ser bem sucedido. Se você tem uma empresa, você quer que a sua empresa seja melhor, que Deus abençoe, que Deus direcione no seu trabalho, você quer crescer. Se você faz algumas coisas, você quer se tornar cada vez melhor, mais conhecido. E eu vejo que você quer se dar bem em todas as coisas. E de fato, queridos, Deus também, Ele deseja abençoar as nossas vidas. Mas o que acontece é que quando nós começamos a crescer, muitas vezes esquecemos de Deus. Então, quando José começou a crescer, ele não era mais um escravo, ele estava agora por cima, ele comandava os outros agora. Ele foi tentado de igual forma a se esquecer de Deus e olhar para os seus próprios prazeres. Mas a gente vê claramente que ele não dá vazão a isso. Ele fala, não, eu estou aqui porque Deus me colocou, não apenas Potifar, mas eu sei que é Deus que tem me abençoado e eu não vou pecar contra o meu Deus. Será que essa é a escolha que você tem feito? De não pecar contra Deus, de não desonrá-lo, mas sim de bendizer, sim de ser luz para todas as pessoas que estão à sua volta, como tem sido você. O que eu vejo então que este homem, este jovem homem, a gente observa que o rei chamou para que ele estivesse então diante dele, porque a mulher, ele não quis se deitar com aquela mulher e na verdade ela levantou um falso contra ele. Ela disse que ele tinha tentado, então, estrupá-la. Coisa que nunca se passou. Isso foi uma retaliação da parte dela, porque ele não quis se deitar com ela. E, na verdade, ele fugiu, ele correu e deixou a primeira capa nas suas mãos. A segunda capa agora. Aí ele deixa a capa, a sua segunda capa, a capa do mordomo daquela casa, ele deixa nas mãos daquela mulher. Mas ele foge dela, ele foge da aparência do mal. Você quer ser abençoado por Deus? Então fuja da aparência do mal. Você quer ter a bênção de Deus sobre a sua vida? Fuja de pecar. Ele fugiu, ele correu dali, porque ele falou, não, se eu ficar aqui, eu não vou aguentar. Mas infelizmente tem pessoas que correm para cima do pecado. Não, corra do pecado. Corra. Se algo está fazendo com que você peque, não fuja disso. Aprenda então com José. José nos ensina isso. Ele fugiu dali, ele correu. E assim precisa ser você, assim precisa ser eu. E desde a minha juventude, uso José como uma referência para mim, para a minha vida, para as minhas atitudes. Fuja, corra do pecado, porque assim Deus vai te glorificar, Deus vai te honrar em tudo que você colocar as suas mãos. Mas se você não se preocupa com Deus, não se preocupa com a vontade de Deus, então infelizmente, você pode ter tudo aqui, mas e aí com Deus? Vai chegar um momento que você querendo ou não, você vai ter que prestar conta a Deus. E aí? Aquele jovem, então ele perde a sua segunda capa, a capa de mordomo. E agora a capa vem uma capa de presidiário. Agora ele é um presidiário. Ele está ali preso mais de 2 anos naquela cadeia, sem nenhum parente ir visitá-lo, porque não tinha nenhum parente ali. Os parentes nem sabiam onde ele estava, mas ele está naquela cadeia. Mas Deus, que não se esquece de nenhum dos seus,
Talvez você esteja passando por um problema e você não pecou, você não desobedeceu a Deus. Talvez você está enfrentando por algum tempo já e pergunta por quê. Não, Deus está trabalhando algo na sua vida e nós falamos isso aqui na quarta-feira. Falamos também hoje pela manhã que Deus então está nos lapidando com uma situação porque Ele sabe de fato o que é melhor para você e o que é melhor para o homem, o que é melhor para nós. E agora, queridos, a gente observa que nesse momento o rei então, quando soube que ele sabia interpretar os sonhos, manda chamá-lo, e ao mandar chamá-lo, agora ele muda as suas vestes, faz a sua barba, fica bonito, e agora vai se apresentar diante do rei, diante do faraó. Queridos, Deus deseja que você esteja bonita, não apenas no exterior, não apenas no seu cabelo, não apenas na sua roupa, mas Ele deseja que você esteja bonito interiormente, o coração limpo, a vida pura. Deus deseja isso de você. Deus deseja isso de cada um de nós. Deus deseja então, queridos, que nós possamos estar agora limpinhos. Limpinhos. Não deixe então, se você está cometendo algum tipo de pecado, seja ele qual for, desde uma mentirinha, ao adultério, ao homicídio, seja qual for o pecado, porque a condenação é a mesma, tanto para uma mentirinha, ou para um adultério, para um assassino, a conta vai ser a mesma. Porque quando a gente olha para Apocalipse 21:8, ele vai dizer claramente que aqueles que cometem essas coisas vão estar sendo lançados no lago de fogo e enxofre. Com certeza não é isso que você deseja. Mas nós falamos nesta manhã que o inimigo nos prende em cadeias. O inimigo prende a pessoa em um vício. O inimigo prende as pessoas em umas fortalezas e que somente Jesus pode libertar. Jesus é aquele então que pode libertar de qualquer cadeia. Porque de fato foi Deus que deu um sonho a Faraó para que ele fosse liberto daquelas cadeias. Deus dá um sonho a Faraó e ninguém consegue interpretar aquele sonho. Porque tinha chegado a hora de Deus tirá-lo daquele local. E Deus tira ele no momento em que ele não esperava, no momento em que ele achava que estava esquecido. Mas Deus se lembra dele, Deus tira ele daquele local e coloca agora ele diante de Faraó. Interessante que quando ele chega diante de Faraó, Faraó fala com ele: olha, eu sei que você então interpreta sonhos, e agora nós vamos ver algo também que nós precisamos, que eu e você devemos assim agir. O que a gente observa então, que ele reconhece que aquilo não vem dele, e sim é Deus que dá. E nós falamos hoje pela manhã, está no versículo 16, José lhe respondeu: isso não está em mim, Deus é quem dará uma resposta de paz a Faraó. Então, queridos, eu tenho que entender que é Deus que dá sabedoria. Se a vida que você tem é Deus que dá, o trabalho que você tem, a sabedoria que você tem, você acha que vem de você mesmo? Não, é Deus que está te dando. As oportunidades, é Deus que está nos dando. E agora eu preciso reconhecer e dar a honra a quem de devido, o mérito a quem de devido. E eu olho aqui para José, José é alguém que dá o mérito a quem de fato merece. Ele dá o mérito a Deus. Você tem dado o mérito das coisas que você tem, ou de quem você é, a Deus? A Bíblia diz, sem Ele nada podemos fazer. É por Ele que andamos, é por Ele que nos movemos. É Ele que dá a vida, é Ele que sustenta toda a natureza. É Ele que então faz todas as coisas e nós então devemos cada dia, a cada momento estarmos. Interessante que agora ele chega diante de Faraó e ele então não é orgulhoso, porque ele poderia muito bem ali agora se orgulhar, não, sou eu mesmo. Mas a gente vai observar que Deus não se agrada de orgulhosos. E ao pensar também, falando sobre isso, ao ele se humilhar, dizer, não, isso não pertence a mim, mas a Deus, ele está falando para Faraó, eu tenho um Deus, ele está dando um testemunho agora de vida. Eu tenho um Deus e Ele que faz todas as coisas. Será que você tem falado isso para os ímpios? Será que nós temos falado isso? Se eu sou um cristão, eu preciso de fato dizer isso.
O que a gente observa aqui, que ele está falando para um ímpio que não conhecia a Deus, ele está dizendo isso não está, ele está testemunhando, dizendo de fato quem é Deus. E aí agora o que nós vemos e observamos, que Faraó conta o sonho, e agora ele interpreta o sonho. E aí eu vejo, queridos, quando eu não sou orgulhoso, quando eu de fato dou mérito a quem de direito, Deus, Ele nos honra. E aí agora nós vamos ver da seguinte forma, Ele agora vai tirar a capa de presidiário, e Deus vai colocar nele a capa de governador do Egito. Deus é esse, Deus é aquele todo-poderoso, Deus é aquele que pode mudar a sua história num piscar de olhos. A história de José, alguém que está longe da família, alguém que sem esperança, mas agora Deus muda a história dele. Mas Deus muda a história dele porque ele confiou em Deus, porque ele honrou a Deus, porque ele escolheu, ele fez uma escolha de não pecar, ele fez a escolha de dar a glória a quem é devido a Deus. E agora Deus vai o glorificar. Deus também quer glorificar você. Deus também quer honrar você. Mas também Ele deseja que você então se purifique para estar diante. Ele deseja que você mude as suas vestes. Ele deseja isso, que você vista as vestes dele. E a veste que Deus tem para cada um de nós são as vestes da santidade. É as vestes da santidade que Ele quer que você vista. Não é apenas uma roupa de marca, mas o que Ele quer de fato que você vista é as vestes da santidade. Porque não importe qual tipo de roupa, qual a marca da sua roupa, mas o que Ele quer de você é santidade na sua vida. Ele quer que você seja santo. Ele quer que você seja santa. Em todo o seu procedimento, Ele quer que eu seja santo. Não basta eu estar falando aqui, eu preciso policiar a minha vida. Porque assim como todos vocês, todos nós somos tentados. Mas eu e você, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Jesus em tudo foi tentado, mas não pecou. José foi tentado também como homem, mas ele não pecou. Então é isso que eu e você precisamos, porque em Hebreus 14, 14, deixa eu ver aqui direitinho, às vezes eu mudo um pouco aqui quanto... Mas Hebreus 12, 14, acho que é 12, 14 mesmo. Ele vai dizer da seguinte forma: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não purificar a sua vida, se você não se santificar, não tem como você estar diante do Senhor. E é por isso que a palavra de Deus diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, olha, eu profetizei no teu nome, Senhor, eu curei, Senhor, eu fiz sinais e maravilhas, Senhor, eu fui todo domingo na igreja. Mas Deus vai falar assim: eu não te conheço, você foi apenas religioso, você na verdade não procurou fazer a minha vontade. José então, ele fez a vontade de Deus, e agora Deus o glorifica, Deus o honra. Deus quer fazer o mesmo conosco, queridos. Deus quer nos honrar em tudo aquilo. Deus quer honrar você na sua casa. Deus quer honrar você nos seus negócios. Deus, Ele quer honrar você no seu trabalho. Deus, Ele quer fazer isso, mas só depende de você. Depende de nós estarmos de fato glorificando e honrando a Deus, colocando Ele em primeiro lugar. Porque muitas vezes não colocamos Ele em primeiro lugar, eu coloco as minhas vontades. Muitas vezes nós somos como Jonas, como disse, não queremos nos render a Deus, queremos fazer aquilo que nós bem entendemos. Mas se renda ao Senhor, faça a vontade dEle, e você vai ver que Ele vai abençoar, e que Ele vai te honrar, seja o que for. Salmo, no capítulo 30, no versículo 5, ele diz: a ira do Senhor só dura um momento, mas o seu amor e a sua bondade por uma vida toda. E ele vai dizer: olha, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A noite de José acabou, mas foram 13 anos essa noite que ele passou, 13 anos, mas agora essa noite passa, o choro passa, e agora ele vai usufruir de tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele.
Mas muitas vezes nós não estamos preparados para receber as bênçãos de Deus. E Deus permite que algumas coisas, circunstâncias ruins nos aconteçam, mas na verdade Ele está nos lapidando. Ele está trabalhando na sua vida. Vixe, como Ele trabalhou na minha vida, como Ele precisou trabalhar. Porque eu não era o que eu sou hoje, mas Ele trabalhou na minha vida. Ele foi tirando as lascas que eu tinha de ruim, de mal, Ele foi tirando. Mas não é simples. Muitas vezes precisamos passar por circunstâncias difíceis para que não venha o orgulho. Eu era orgulhoso, porque um jovem de 19 anos já tinha um bom emprego, 19 anos já tinha minha casa, 19 anos eu já tinha coisas que os jovens de hoje com essa idade nem sonham ter. E com isso eu era mergulhoso. E lendo também, a gente vai observar que Deus não gosta de fato de ninguém orgulhoso. Nós vamos ver Daniel capítulo 4. E a gente vai ver então Daniel ali no capítulo 4 vai estar falando sobre o rei Nabucodonosor. E nós vamos ver aquele rei que agora se acha que ele se engrandeceu, ele que cresceu, foi tudo por mérito dele. E Deus então coloca ele, mente como de um animal. E ele vai pastar como um animal. Ele vai comer capim como um animal por um tempo. E aí no tempo depois Deus volta a ele o entendimento. E aí agora ele começa a glorificar a Deus. Será que Deus precisa fazer isso? Eu olho para a palavra de Deus e eu preciso aprender. E eu preciso então dar a glória a quem devida. Dê glórias a Deus. Nós vamos ver também, Herodes não deu glórias a Deus, o seu corpo foi tudo consumido por bichos, porque não deu glórias a Deus, porque não reconheceu o mérito. Então só o mérito de você estar com vida é de Deus, o mérito de você estar respirando é dele, e nós precisamos e devemos então dar todo o mérito a ele e agora servi-lo. Como tem andado você? Como tem sido a sua vida? Abaixe a sua fronte neste momento. Faça uma reflexão. Será que você tem dado o devido louvor a Deus? Será que você tem fugido do pecado? Mas a esperança. Não importa o pecado que você tenha cometido, ou que vem cometendo. Deus ele pode te libertar dessa cadeia. Ele libertou José daquela cadeia. Mas José tinha um propósito firme de honrar e glorificar. Então se você agora no seu coração tiver esse desejo de dizer: Senhor, eu quero te honrar, eu quero te glorificar com a minha vida, eu quero de fato fazer a tua vontade. Deus pode quebrar a barreira agora. Deus pode quebrar essas correntes, essas cadeias que prendem você. Seja numa situação ruim em casa, no lar, seja no trabalho, seja um vício, seja um pecado, seja qual for, Deus pode libertar. Eu creio nisso. E Ele quer te libertar. Mas para Ele te libertar, você precisa reconhecer quem você é. E você precisa dizer: Jesus, entra aqui na minha vida, eu preciso da tua ajuda, porque eu já tentei sozinho, talvez você já tenha tentado sozinho e não conseguiu. Mas Ele quer entrar no seu coração, Ele quer entrar na sua vida. E Ele quer ajudar você. Ele quer fazer de você um vencedor. Ele quer trocar as suas vestes, é Ele mesmo que troca. Ele quer dar a veste de santidade. Ele pode trocar isso. Só depende de você abrir o seu coração e dizer: Senhor, o meu coração a partir de hoje vai ser a sua morada. O meu coração a partir de hoje é a sua casa. E eu quero então que o Senhor venha habitar em mim. Porque eu sei que só com o Senhor eu posso vencer o pecado. Eu sozinho não consigo vencer o pecado, você também não. Mas um dia eu convidei Jesus para Ele entrar na minha vida. E é Ele que me dá força para que eu possa vencer o pecado. Ele quer fazer isso com você também. Diga com todo o seu coração que você reconhece quem é Deus, que você reconhece que é pecador, que tem pecados. E tem coisas que você não tem conseguido se libertar. Mas você quer Jesus na sua vida. Você ora comigo então, de coração e com fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço quem Tu és
Tu és o Deus Todo-Poderoso, que tem poder de tirar qualquer um de cadeias, de correntes, de vícios. E eu creio no Senhor. Por isso eu peço ao Senhor que o Senhor entre na minha vida. Entre nesse compartimento aonde eu tenho guardado para mim mesmo. E eu quero que o Senhor tome então toda a minha vida. Tome todo o meu coração e faça morada em mim. Pois eu sei que somente com o Senhor eu posso vencer todo o desejo do mundo, todo o meu desejo pecaminoso e tudo aquilo que Satanás quer que eu faça. Pois eu sei que o Senhor pode me libertar. Então me liberta, Pai, de todo o pecado. Me liberta de todas as amarras que o inimigo intentou contra a minha vida. E eu peço ao Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, para quando eu partir daqui, ou se o Senhor voltar, eu possa estar com as minhas vestes limpas, purificadas, santificadas na tua palavra. Por isso eu lhe peço, muda a minha mente, muda o meu coração, que eu seja como José, que eu escolha não pecar, que eu escolha honrar o Senhor, que eu escolha glorificar o Senhor. Então tome a minha vida em tuas mãos, me dê força, sabedoria, para que eu venha compreender a tua palavra e obedecer e seguir, que ela seja luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés. Toma a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Maravilhoso Deus, querido Pai. Ó Deus, o Senhor sabe aqui de fato quem fez essa oração, quem fez de coração, quem fez com fé. Ó Pai, eu peço ao Senhor, que o Senhor então esteja, ó Pai, abraçando essa pessoa. Que o Senhor esteja agora, Pai, dando todas as armas espirituais, para que ela vença, Pai, todas as tentações. E que ela venha fortificar no Senhor, na Tua palavra. Ó Pai querido, que venhamos todos, ó Pai, a cada momento, ó Deus, obedecermos a Tua palavra. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a melhorar. Nos ajuda, Pai. Precisamos do Senhor. Obrigado, Pai, por Tua palavra. Ó Deus querido, não nos deixe sermos orgulhosos, para que não venhamos pastar, ó Deus, assim como Nabucodonosor. Ó Pai querido, mas que possamos de fato nos humilharmos diante do Senhor. Ó Deus, e nos estarmos rendidos ao Senhor, para que sejamos glorificados e honrados, assim como Tu fizeste, Pai, com José. Ó Deus, ó Pai, em nome de Jesus, então, desfaça agora, Pai. Desfaça agora todo o laço do inimigo que o Senhor desfaça. Quebre, Pai, todas as amarras, todas as correntes, ó Deus, que prendiam, ó Pai, aos Teus servos, ou até mesmo aqueles que estão aqui hoje, ó Pai, no passado, ó Deus, que prendiam em vícios, que prendiam, Pai, na desobediência, em nome de Jesus. Desfaça, Pai, pois eu creio no Teu poder. Desfaça em nome de Jesus. Desfaça fortalezas da mente, Pai, do coração. Coisas que eu não consigo enxergar. E muitas vezes, Pai, que até as pessoas que estão em volta não conseguem enxergar. Pai, mas o Senhor enxerga. Então que o Senhor possa libertar, Pai, de todas essas ciladas e arquiavélico do inimigo, Pai. Que o Senhor possa desfazer em nome de Jesus. Toma-nos em Tuas mãos. Obrigado, Pai. Agora eu peço ao Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana feliz na Tua presença. Pai querido, guarde cada um no seu trabalho, que a Tua luz, a luz verdadeira, ilumine a cada um. Ó Pai, nas suas tarefas, no seu dia a dia, na escola, ó Pai, no seu trabalho, abençoe e desfaça também todo o mal, ó Pai, no trabalho, e abençoe os Teus servos, abençoe os Teus filhos, guarda, livra, sustenta. Não merecemos nada do Senhor, mas confiamos na Tua bondade, na Tua misericórdia.
Ó Pai, se há alguma enfermidade também, que o Senhor cure em nome de Jesus. Ó Pai querido, que o Senhor, ó Pai, esteja também abençoando os familiares que não estão aqui, mas que o Senhor abençoe a casa de cada um, Pai. Ó Deus, e se há algum desentendimento, em nome de Jesus, vai, então dissipa também, ó Deus, todo desentendimento na casa, Pai, na família, pois sabemos que o inimigo é aquele que veio para destruir a família, Pai. Então, que o Senhor repreenda todo o mal contra as nossas famílias, Pai. Que o Senhor abençoe cada família aqui presente. Toma em tuas mãos, Pai. Obrigado, Pai. E é no nome do teu Filho amado Jesus que eu oro, hoje e para todos sempre. Amém, amém.